Queridos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Convido você a abrir comigo a palavra do Senhor no Evangelho segundo João. João capítulo 1, versos 1 a 5. Eu leio com vocês na tradução Nova Almeida atualizada de 2017. Diz-nos assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Talvez você não saiba, mas o Evangelho segundo João, muito provavelmente, foi o último livro a ser escrito no Novo Testamento. Embora em ordem sequencial nós tenhamos a carta de Apocalipse, escrita por esse mesmo apóstolo João, esse evangelho foi escrito depois de Apocalipse. João, o último discípulo, o último apóstolo vivo, foi aprisionado na ilha de Patmos, e naquela ilha-prisão ele recebe a revelação e escreve Apocalipse. Ele recebe um indulto do imperador, consegue sair da ilha de Patmos e vai pastorear a igreja na cidade de Éfeso. Sua última igreja, ele morre pastoreando a igreja na cidade de Éfeso. E enquanto pastoreia a igreja na cidade de Éfeso, ele nos brinda com este evangelho maravilhoso, o evangelho que carrega seu nome, o Evangelho segundo João. Esse evangelho foi necessário porque o cristianismo já havia crescido. Era um estilo de fé praticado já há mais de 50 anos. Jesus morre e ressuscita, provavelmente nos anos 28 e 29 depois de Cristo, e João escreve esse evangelho por volta do ano 90, 92, até 95 depois de Cristo, 95 do primeiro século. Então nós temos um cristianismo aí para 55, 60 anos estabelecido. A igreja já havia crescido, e essa igreja sofria uma severa perseguição. E João escreve esse evangelho para confortar os crentes de que valia a pena, se necessário fosse, morrer por conta do nome de Jesus Cristo. Porque Jesus é o nome que está acima de todo nome. E mais que isso, João escreve esse evangelho também para estimular as pessoas a depositarem sua confiança em Jesus Cristo. Ainda que a perseguição rondasse todos aqueles que confessassem Jesus. E valeria a pena crer em Jesus, porque Ele é o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, o sustentador das nossas vidas, aquele que lidou com o maior de todos os nossos problemas, que é a culpa, a condenação e o poder do pecado. Jesus nos reconectou a Deus e dissipou as trevas nas quais vivíamos. Esse é o teor geral do Evangelho segundo João, e o próprio João nos fala, no capítulo 20 de seu livro, desse Evangelho, nos versos 30 e 31, o propósito de sua escrita. Ele diz: os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Note que João selecionou os sinais e maravilhas que ele colocou nesse Evangelho. Ele diz: os discípulos viram Jesus fazer muitas outras coisas. Estes sinais, porém, que estão registrados nesse livro, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Cristós, o ungido de Deus, o Messias prometido por toda a palavra do Antigo Testamento, o cumprimento de toda a expectativa, o Filho eterno de Deus, e para que crendo nele, vocês tenham vida pelo poder do nome de Jesus. Então o próprio João nos dá o propósito da escrita desse livro. É consolar a igreja que enfrentava a perseguição, de que eles estavam enraizados em nada mais, nada menos no Cristo, que é o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento, é o Messias, o ungido de Deus, o Filho eterno de Deus. E não somente isso,
mas estimular as pessoas por meio dos sinais e maravilhas registrados nesse Evangelho, de que valeria a pena depositar toda a sua esperança e render-se a Jesus, o Filho de Deus, porque quem se render a Jesus, o Filho de Deus, terá vida e vida eterna. E agora nós vamos para os 5 primeiros versículos que nós lemos, e conheceremos o propósito desses 5 primeiros versículos. No início de seu evangelho, João nos apresenta alguns aspectos da obra salvadora de Jesus. O propósito de João nesses 5 primeiros versos é mostrar o Cristo em toda a sua glória e apresentar sua vida e obra como dignos de confiança. O resultado que João pretendia é que nós tivéssemos nossa esperança fortalecida na pessoa e na obra de Jesus, na medida em que lemos esses 5 primeiros versículos. Então vamos caminhar por eles. E a temática, ou a frase que perpassa esses 5 primeiros versículos, é que a obra de Jesus Cristo, o Cristo eterno, Filho de Deus, é absolutamente digna de confiança. E a obra de Jesus é digna de confiança porque foi realizada por aquele que é eterno. Os versos 1 e 2 nos dizem: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. A palavra no original, que está traduzida em nossa versão para verbo, é logos, que significa também palavra. Pode ser traduzido: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Esta palavra estava no princípio com Deus. A primeira razão que aponta que a obra de Jesus é digna de confiança, que essa obra de salvação é maravilhosa, é porque foi realizada por aquele que sempre existiu. Jesus Cristo é apresentado nas Escrituras como aquele que era, que é e sempre será. Jesus Cristo é retratado na carta de Apocalipse como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O Cordeiro que morreu, mas esteve vivo pelos séculos dos séculos. Nesse mesmo Evangelho segundo João, Jesus dirá aos fariseus em um dos embates que antes que Abraão existisse, Jesus já era. Jesus disse que Abraão viu o seu dia, referindo-se à cruz, e Abraão o adorou. Eu quero pedir que você mantenha o Evangelho segundo João aberto e volte para o livro de Provérbios, no capítulo 8. Provérbios, capítulo 8, nós temos aqui o registro de um belíssimo texto que aponta para a eternidade de Jesus. Deus Pai, através de Jesus, o Deus Filho, criando todas as coisas em sabedoria. Provérbios, capítulo 8, verso 22 em diante, o próprio Jesus, o Deus Filho, dizendo: o Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo na terra. Está sendo utilizado aqui o pronome feminino, fui estabelecida, porque Provérbios 8 se refere à sabedoria, e Jesus é a sabedoria de Deus, é a sabedoria utilizada por Deus para criar todas as coisas com beleza e graça. Versículo 24 de Provérbios 8 diz: nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá, quando Ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá, quando Deus firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando Ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com Ele e eu era seu arquiteto. Dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Nós temos aqui um texto que, visto da perspectiva de Jesus, o Deus eterno, como a sabedoria de Deus, por meio de quem céus e terras foram criados, esse texto de Provérbios 8, até então enigmático, se torna claro para todos nós.
Jesus é o Deus eterno, o Filho eternamente criado, o unigênito Filho de Deus, aquele que sempre existiu e, fazendo parte da segunda pessoa da Santa Trindade, gozava de comunhão amorosa com o Pai e com o Espírito Santo. A obra de salvação é digna de confiança, porque não foi realizada por um homem que nasceu de uma mulher, de um pai comum, viveu uma vida de moral irrepreensível. Não, a obra de salvação foi realizada por aquele que nada mais é que o Deus eterno, aquele que sempre existiu. Mas em segundo lugar, a obra de salvação é digna de confiança, porque foi realizada pelo Criador de todas as coisas. O versículo 3 nos diz: todas as coisas foram feitas por Ele. Esse verbo, o Logos, a sabedoria de Deus, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Que revelação belíssima que João traz a cada um de nós. O Evangelho segundo Mateus é escrito para provar para os judeus que eles mataram aqueles a quem eles esperavam. É por isso que Mateus é o único evangelho que cita mais de 70 profecias do Antigo Testamento, relacionando-as a Jesus. O Evangelho segundo Marcos foi escrito para mostrar que Jesus é aquele todo-poderoso, mas que se compadece das nossas fraquezas, e aquele fraco, que sabe que erra, que decepciona, que não consegue viver como gostaria de viver, mas se achega até Deus, encontrará a graça de Jesus. O Evangelho segundo Lucas foi escrito para provar para todo o Império Romano, o Império poderoso, a potência planetária do primeiro século, que Jesus é o Filho do homem, que Jesus faz parte da raiz de toda a humanidade. Jesus é descendente direto do primeiro Adão, e ele, sendo o segundo Adão, veio para nos salvar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas o Evangelho segundo João dá um passo além. Jesus não é só o Deus que os judeus sacrificaram, o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Jesus não é só aquele todo-poderoso que tem compaixão dos simples, como revela Marcos. Jesus não é só o Deus todo-poderoso que governa impérios e é maior que o Império Romano e capaz de salvar o mundo todo. Mas Jesus, como retratado por João, é o Deus que tem poder para salvar toda a criação, a ordem cósmica, planetas, galáxias, estrelas, a multidão de seu exército celestial. Ele é o Deus eterno, por meio de quem todas as coisas foram criadas. E aí eu quero convidar você para abrir a carta aos Hebreus, no capítulo 1, para ver o quanto as Escrituras testificam essa verdade, de que Jesus é aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. Hebreus capítulo 1, verso 1 em diante, nós temos a revelação de que antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem Deus constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Vá lá para Gênesis capítulo 1, primeiro livro das Escrituras. Nos primeiros versículos nós temos já o relato da criação de todas as coisas. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse Deus: haja luz. Nós temos as três pessoas da bendita Trindade reveladas nesses 3 versículos de Gênesis 1. Deus Pai, aquele que idealiza a criação de todas as coisas. A presença do Espírito Santo, o poder que energiza todas as coisas para que venham a existir e funcionem cumprindo o propósito para o qual Deus as idealizou. E nós temos o próprio Jesus Cristo, a palavra, por intermédio de quem todas as coisas foram criadas. E disse Deus. Quando Deus fala, é no poder de Jesus, a palavra, que todas as coisas vêm a existir.
é através da sabedoria de Jesus revelada em Provérbios 8, verso 22 em diante. Jesus é o Logos, a palavra de Deus, por meio de quem todas as coisas visíveis e invisíveis vêm a existir. É por isso que a obra de salvação é digna de confiança. E se for necessário enfrentar situações difíceis, enfrentaremos situações difíceis. E essa obra, ela está acima de toda religião construída por mãos humanas, de toda invenção que alguém sábio poderia criar. Era impensável um ser humano, sem a intervenção de Deus, construir algo dessa magnitude, de que a nossa salvação, ela é protagonizada, ela é realizada por aquele que é eterno e por aquele que criou todas as coisas. Era impensável, porque no mundo grego do primeiro século, o mundo grego no qual o João cresceu e se desenvolveu, a influência grega sobre o Império Romano dizia que os deuses se mantinham distantes dos seres humanos, e João está dizendo, não, Deus ele se encarna, se veste com ossos, músculos, sangue, veias, ele comunga da nossa natureza, enfrenta todos os nossos dilemas, mas sem pecado, e se entrega por nós, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Ele é o Deus acima de nós, mas ele é o Deus conosco. Ele é o Deus que se compadece das nossas necessidades e que nos salva por conta de sua graça, sempre leal. A obra de Jesus, a obra de salvação é digna de confiança, porque não foi somente realizada por aquele que é eterno e por aquele que criou todas as coisas, mas foi realizada por aquele que sustenta a vida em todos os detalhes. O verso 4 nos diz de que a vida estava nesse verbo, na palavra, no Jesus que é o Cristo, Filho de Deus, e a vida era a luz dos homens. Por meio de Jesus, todo ser humano é sustentado, todo ser humano é abençoado. O irmão de Jesus, Tiago, escreve a carta no Novo Testamento e diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva descem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem variação de mudança. Ele nos sustenta pela palavra de seu poder, que é Jesus Cristo. Abra a carta de Paulo aos Colossenses, do capítulo 1, e veja essa verdade mais uma vez evidenciada. Colossenses, capítulo 1, por favor. Versículo 13 em diante de Colossenses, capítulo 1, diz-nos assim a palavra do Senhor. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Jesus, o Deus Filho, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados e potestades. Até aqui Paulo fortaleceu tudo o que vimos nos versos anteriores, mas ele segue e diz, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, o Deus eterno, nele tudo subsiste. Em Cristo tudo é sustentado. Em Atos capítulo 17, Paulo nos diz que em Cristo nós somos, existimos e nos movemos. Como nós precisamos assimilar essas profundas verdades teológicas, de que nós só respiramos porque Cristo potencializa, Cristo faz com que todo esse complexo emaranhado de ações aconteçam para que a gente continue respirando. Nós andamos, trabalhamos, não enfrentamos tragédias, porque Cristo faz com que todas as coisas cooperem. Ou quando passamos por dores, lutas, Cristo, pelo seu poder misterioso e provisão inescrutável, utiliza todas essas coisas para um bem que nós não conseguimos discernir, mas que no final se converterá para a glória do seu nome. Em Cristo nós somos, nós existimos, nós nos movemos. Ele sustenta o ar que respiramos, Ele provê o ar que respiramos.
Ele provê a saúde, Ele provê a visão, Ele provê a locomoção, Ele provê todos os detalhes para que a estrutura das galáxias existam. É na força de seu poder que tudo existe, que tudo é mantido, que tudo é preservado. É por isso que João começa o seu evangelho com essas verdades reveladoras. Havia acabado de sair da ilha de Pátimos, voltado a pastorear a igreja na cidade de Éfeso, convivendo com cristãos sendo perseguidos em todo o Império Romano. Poucos anos anteriores, os cristãos haviam sido em massa perseguidos, queimados em cruzes, levados para o Coliseu, devorados por leões, destroçados por ursos. Estavam preocupados: será que vale a pena morrer por causa do nome de Jesus Cristo? Será que vale a pena crer no nome desse Jesus Cristo? Nós temos milhares de deuses no Império Romano que, se adorados, não implicarão em perseguição para nós. Nós podemos devotar a nossa vida à deusa Diana dos Efésios, nós podemos devotar a nossa vida ao culto ao imperador romano, a nossa vida vai continuar em paz. Será que vale a pena morrer por conta do nome desse Jesus? E João escreve esse evangelho para dizer: não só vale a pena morrer, como aqueles que não creram precisam crer, porque é o único nome que está acima de todo nome, é o Filho de Deus, o Cristo encarnado, o ungido de Deus, a eterna criação do Pai, o Deus eterno, por meio de quem todas as coisas foram criadas, o Deus que sustenta todas as coisas, em quem nós somos, existimos e nos movemos. O Deus que não levou em conta nossos tempos de ignorância, antes, com sua longanimidade, nos tratou com graça e nos inclinou até o dia em que cremos em seu nome. E João conclui os seus argumentos no versículo 5, dizendo que a obra de salvação é digna de confiança, porque foi capaz de aniquilar o poder do pecado e destruir os efeitos da separação entre Deus e o ser humano. Note o versículo 5: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Nenhum outro evangelho conseguiu iniciar nos 5 primeiros versículos com tamanha glória, revelando Jesus como o Deus eterno, o alfa e o ômega, o princípio, o meio e o fim, aquele que antes de todas as coisas serem criadas, sempre foi o incriado, o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus que conhece todas as coisas, que perscruta nosso pensamento antes mesmo deles existirem, o Deus que está conosco em todo lugar. Não há para onde fugir de sua face. João começa dizendo que por meio dele tudo foi criado. É o Deus que sustenta o canto dos pássaros, que alimenta as aves do céu, que veste as flores do campo, que coordena as marés, que sustenta os microdetalhes de cada vida, que sustenta os átomos presentes em nosso corpo. É glorioso demais. E é o Deus que aniquilou o poder do pecado, e mais que isso, os efeitos da separação entre Deus e os homens. Se você abrir a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, Paulo vai dizer: justificados, pois, mediante a fé. Fé em quem? Confiança colocada em Jesus Cristo. Nós somos justificados quando colocamos nossa confiança em Jesus Cristo. E Paulo está seguindo a mesma linha do Evangelho segundo João, ao dizer que estes milagres, esses sinais foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Filho, e para que crendo tenham vida em seu nome. Colocando a fé em Cristo, Paulo diz em Romanos 5, somos justificados, e agora temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E através dessa obra de Jesus, obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Temos a esperança de participar agora de todas as heranças conquistadas por Jesus Cristo através de sua vitória na cruz e ressurreição. Em outras palavras, fomos feitos cidadãos para a eternidade, eleitos, adotados, inseridos no reino do amor de Deus, acolhidos em graça,
éramos os pródigos fugitivos, agora Deus nos acolheu em sua casa, fazemos parte da família da fé, nada mais poderá nos separar de seu amor, e podemos ter a certeza de que as trevas foram dissipadas em nossa vida, porque a luz daquele que é a sabedoria encarnada, Jesus Cristo, raiou sobre nós, e quando a sua luz raia sobre corações mortos, escuros, tenebrosos, há uma nova vida, há uma nova realidade, há um novo ser nascendo. É por isso que Paulo, ao escrever 2 Coríntios 5,17, diz que aquele que está em Cristo é nova criação, as trevas foram dissipadas, o coração de pedra foi arrancado, um coração novo foi colocado, e as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo, e tudo isso por conta da obra perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, vale a pena não só crer, como crescer, amadurecer na palavra desse Jesus Cristo. O próprio Jesus diz que o reino de Deus é como um homem que, andando por um campo, encontrou uma pérola de grande valor. O que você faz ao encontrar um grande tesouro? A resposta é óbvia: você volta para sua casa, você coloca tudo que tem à venda, é urgente, eu encontrei o tesouro dos tesouros. Esse homem já possuía riqueza, já possuía bens, mas ele entende que seus bens, comparados àquela pérola, não eram nada. Ele põe aqueles bens à venda, e depois ele, com o dinheiro em mãos, com os recursos em mãos, adquire aquele campo por conta daquela pérola. Assim é quando nós conhecemos as virtudes de Jesus Cristo, o Deus eterno, Criador, sustentador, Salvador. Depois que conhecemos, não é impossível permanecer indiferentes, apáticos, como estamos. Precisamos direcionar nossa energia para conhecê-lo, precisamos que nossa mente seja saturada de sua palavra, precisamos que nossa vida seja vivida para a glória de seu nome, porque não há paz fora do nome de Jesus, não há felicidade alheia ao nome de Jesus, não há vida fora do nome de Jesus. É por isso que quem crê no Filho de Deus em Cristo tem a vida eterna. E as implicações para nossas vidas, em primeiro lugar, é que Jesus é a fonte da verdade, por ser o alfa e o ômega, o Deus eterno. Ele é a fonte da vida e do propósito, e por isso devemos caminhar nele, ouvir sua voz e render-lhe nossas afeições. Eu quero recomendar a você um livro fininho de Jonathan Edwards, um grande avivalista do século XIX, Como Crescer na Vida com Deus. O nome do livro é Em Busca do Crescimento. Em Busca do Crescimento, de Jonathan Edwards. Anote esse nome, leia esse livro. Ele apresentará as riquezas de Jesus e nos estimulará a crescermos diante da revelação da glória desse Jesus, Em Busca do Crescimento, de Jonathan Edwards. Mas acima de tudo, abra as Escrituras, conheça as Escrituras, sature-se de Bíblia, porque todas as suas páginas revelam a glória desse Jesus. Jesus é o tesouro que está oculto no Antigo Testamento e revelado no Novo Testamento. Alguém já disse que o Antigo Testamento é como uma casa com os móveis todos presentes, só que ela está escura. A casa já está mobiliada, mas está escura. Isso é o Antigo Testamento. Jesus está todo presente, mas quando o Novo Testamento vem, é como se alguém apertasse o interruptor e trouxesse luz para aquele cômodo. Os móveis são vistos, a textura é percebida, a gente consegue perceber a qualidade daquela mobília. Jesus está oculto no Antigo, revelado no Novo, presente em todas as páginas da primeira aliança e patente nas páginas da segunda aliança, como cumprimento, que são as páginas do Novo Testamento. Conheça as riquezas na pessoa de Jesus. Ele é a sabedoria encarnada, a sabedoria de Deus, a sabedoria que nos sustenta. Em segundo lugar, Jesus é o Criador de todas as coisas. Seu poder revela que não há impossíveis para Deus.
Note a vastidão das coisas criadas. O ser humano não consegue compreender ainda detalhes de criações simples. O ser humano não consegue compreender como as baleias se comunicam. O ser humano não consegue compreender a inteligência dos golfinhos. O ser humano não consegue compreender a maneira como algumas espécies de macacos se relacionam, constroem sua rede de família e proteção. O ser humano não consegue compreender como funciona a biologia de milhares de espécies de insetos. O ser humano não consegue ainda, e talvez está longe de chegar a Marte, que é aqui, se comparado à vastidão da criação de Deus. Nós fazemos parte de uma galáxia com 1 bilhão de estrelas, e existem mais de 100 bilhões de galáxias. E Jesus, por seu poder, criou todas elas. Isaías 26 nos diz que Ele chama cada uma dessas mais de 100 bilhões de galáxias, com mais de bilhões de estrelas em cada, Ele chama cada uma das estrelas pelo nome. Ele é o Criador de todas as coisas, e seu poder revela que não há impossíveis para Deus e que sua vontade sempre prevalecerá. Portanto, podemos viver confiantes de que os desígnios de Deus para nós não serão frustrados. Os desígnios de Deus para nós, por conta do poder eterno de Jesus, jamais serão frustrados. Como é importante a gente saber disso, que nada frustra os planos de Deus. Poxa vida, eu estava caminhando, me esforçando, e aquela pessoa se levantou no trabalho e começou a me perseguir, e por conta daquela pessoa, minha vida foi destruída. Meu querido irmão, minha querida irmã, nada nem ninguém frustra os desígnios de Deus. Ele utiliza todas as coisas de acordo com sua soberania misteriosa, para um fim glorioso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em terceiro lugar, Jesus é o sustentador de toda a história global e também de toda a história particular. Precisamos lançar sobre Ele toda a preocupação e sermos revestidos com a verdade de que Ele tem cuidado de nós e garantirá nosso futuro. Ele é o sustentador das nossas vidas. Ele enviou o seu Espírito para dar fé ao nosso coração morto em delitos e pecados. Ele testifica através de seu Espírito com o nosso Espírito que fomos feitos filhos de Deus. Ele nos abençoa com a saúde, nos presenteia com a enfermidade. Ele nos faz caminhar pela estrada da provação, e da estrada da provação a gente aprende lições incalculáveis. Ele nos cerca com momentos de fartura e bonança, com família, com paz, com alegria, com contentamento, com fé. Diante do sustento diário de Jesus e de seu poder eterno, não há espaço para a gente continuar alimentando no coração e abrigando nada de ansiedade, nada de preocupação. O nosso passado foi planejado por Deus, decretado pelo conselho eterno e sábio da Trindade. Nosso presente é sustentado por Deus e nosso futuro é garantido por Deus, o Deus eterno, Criador e sustentador. Em Cristo nós somos, existimos e nos movemos. Jesus destruiu o poder e a culpa do pecado, aniquilou a condenação infernal a que estávamos sujeitos e garantiu que a obra que Deus começou em nós será levada até o fim. Desde que Eva desobedece a Deus, entrega o fruto a seu marido, e o ser humano cai na maldição do pecado, nenhum ser humano conseguiu vencer os grilhões da morte. Mas quando Jesus, ao terceiro dia, rompe a morte, através daquele ato, Deus declara
que Jesus é o primeiro fruto de uma grande colheita que virá. Todos os que estiverem nele também ressuscitarão para a vida eterna. Ele é a luz que irradia sobre o homem, que cura feridas, que sara os enfraquecidos, que restaura, que levanta, que sustenta, que salva, que chama de volta para o lar, que religa a Deus, que faz com que Deus tenha paz conosco e vivamos em paz com Deus. Jesus destruiu o poder do pecado e aniquilou a condenação do inferno e garantiu que a obra que Deus começou em nós, Ele mesmo vai concluir. Ele mesmo levará até o fim, por conta de sua fidelidade e poder. Como podemos crer que Deus tem poder para levar até o fim sua obra? Simples. Ele é o Deus eterno, infinito em todo poder e glória. A revelação de seu poder incalculável é a criação de todas as coisas visíveis e há muito mais. Há criações invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades invisíveis que Ele criou por meio de seu poder. Ele sustenta as micropartículas do cosmos, sustenta as nossas vidas. E mesmo sendo quem Ele é, tão grande, se torna pequeno, cresce no ventre de uma mulher, nasce numa manjedoura, sujeita-se à vontade de seu pai, cresce numa família simples e sofre morte de cruz, para que nós não enfrentemos a ira de Deus. Fomos perdoados, purificados, adotados e temos a herança da vida eterna em Cristo Jesus, para a glória de Deus.